Pai, nós reconhecemos a Tua santidade e nós estamos aqui, Pai, para proclamar, para falar, para te entoar palavras de adoração, palavras de louvor. E nós não nos cansaremos, Pai, de declarar que o Senhor é santo, sempre será santo. Recebe, Pai, toda adoração, todo louvor. Recebe, Pai, de corações gratos, que temos o privilégio de ser chamados Teus filhos. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pelo que o Senhor ainda irá fazer. E nós declaramos: Santo, Santo é o Senhor. Não existe outro nome além do Teu, não existe nome maior, não existe poder maior do que o nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de utilizá-lo, para que nós possamos, Pai, realmente viver o melhor dessa terra aqui. Graças ao Teu sacrifício, graças ao Teu santo nome. Muito obrigado, Pai. Recebe toda adoração, todo louvor, e nós sempre iremos declarar que o Senhor é santo em todo o tempo e sempre será santo. Aleluia. Obrigado, Pai. Fala para o seu irmão: o Senhor sempre será santo. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Fala com esse irmão lindo que está ao seu lado. Declare uma boa noite, uma graça e paz. Pode tomar o seu assento. Que maravilha estarmos aqui nessa noite, nessa quinta-feira, nessa quinta viva. O melhor lugar para estarmos na nossa quinta, toda semana é na nossa quinta viva. É uma oportunidade que temos de provar mais do sobrenatural de Deus, de estarmos aqui ao lado de pessoas maravilhosas, nesse ambiente coletivo, propício para que Deus opere maravilhas, grandes feitos em nossos meios. Você crê nisso? Então gera expectativas, porque você está nesse ambiente e com certeza Deus vai fazer grandes coisas em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu tenho um recado para vocês, mulheres. Sábado agora, dia 23, às 19h30, nós teremos aqui Virtuosas. Os homens estão ganhando. Vou dar mais uma chance para vocês dizerem que a gente está de marmelada. Sábado agora, às 19h30, nós teremos Virtuosas. Melhorou um pouquinho, mas nós homens ainda ganhamos, né? Próximo final de semana a gente vai ter um aviso para os homens, aí vocês vão ver como é que faz. Mas sábado agora tem um evento preparado para vocês, vai ser um tempo maravilhoso, poderoso, então vocês não podem perder, está sendo preparado com muito carinho e com certeza Deus tem uma palavra que vai alcançar seu coração. Então venham sábado agora, dia 23, às 19h30 aqui na igreja, traga uma amiga com você, tenho certeza que vocês sairão daqui cheias da palavra, pipocando no fogo do Espírito e com certeza cheia daquilo que Deus vai fazer nesse tempo, tá? Então, sábado agora, dia 23, às 19h30, você tem um compromisso, Virtuosas, amém? Aleluia. Queria saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Se você está aqui no Verbo Teresina, é a sua primeira vez, eu queria que você levantasse sua mão, queria ver você daqui. Amém, glória a Deus. Vamos continuar adorando o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Você se alegra com isso? Amém? Então convido você a abrir a sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9. Vamos ver o que esse versículo vai falar aos nossos corações. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Quem encontrou, diga: Deus é bom. A palavra nos diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amados, honrar significa a gente estimar, dar valor a algo. E esse momento de nós dizimarmos e ofertarmos ao Senhor é uma oportunidade que nós temos de honrar ao Senhor, de demonstrar com as nossas ações aquilo que nós cremos no nosso coração. Nós sabemos e reconhecemos que Deus é que faz com que tudo chegue em nossas mãos. Toda sabedoria, toda força para trabalhar, toda força para a gente adquirir riquezas vem do Senhor. E esse é o momento de a gente reconhecer isso. Reconhecer o senhorio de Deus sobre nossas vidas. Dizendo que Ele é mais importante que qualquer coisa. Mais importante do que nossos bens, do que nosso dinheiro. Deus, Ele é o centro da nossa vida. Então nós precisamos dar a honra ao Senhor. A honra devida que o Senhor merece. E essa é uma oportunidade que nós temos de expressar
isso. E quando nós fazemos isso, quando nós dizimamos e ofertamos, nós estamos honrando ao Senhor. E a Bíblia diz que quando nós honramos, quando cumprimos esse princípio, a provisão chega. A provisão nada mais é do que a consequência de cumprirmos um princípio que é honrar ao Senhor. Então, hoje nós temos essa oportunidade de expressar com generosidade a nossa honra ao Senhor. E com esse entendimento, eu convido você a separar o seu dízimo, a sua oferta. Se você vai fazer isso de maneira em espécie, nós temos envelopes aí à sua frente, na sua poltrona. Se você vai fazer através do Pix, nós temos aqui a nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ. E ali atrás nós temos as nossas tesoureiras com as maquinetas de cartões, que você também pode estar utilizando esse método para estar honrando ao Senhor. Você que nos acompanha de casa, você tem a chave Pix, tem um QR Code aparecendo aí na sua tela, e você também pode participar desse momento importante, né, de adoração e de honra ao Senhor. Amém? Vocês já separaram o seu dízimo, a sua oferta? Amém? Eu já separei a minha porque eu não quero perder essa oportunidade, porque eu quero provar do que o Deus tem na minha vida, eu quero provar e expressar tudo aquilo com que eu tenho, com o meu foro, com minha voz, com minha adoração, com o meu louvor, com as minhas palavras e também com meus bens e com o meu dinheiro, a minha adoração e a minha honra ao Senhor. Amém? Então levante o seu envelope ou levante a sua mão, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça por essa oportunidade. Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui para expressar a nossa honra ao Senhor. Estamos aqui para reconhecer o Senhor como único e suficiente na nossa vida. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que é através do Senhor que nos dá força para que nós possamos adquirir recursos, adquirir riquezas, adquirir bens. E nós queremos, Pai, te reconhecer por isso. Nós temos nosso coração muito grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo teu cuidado, pela tua fidelidade, pelas tuas bênçãos que nos acompanham todos os dias. Muito obrigado, Pai. Recebe esses dízimos, essas ofertas, declaramos eles multiplicando, conforme a Tua palavra diz, em sua totalidade, em nome de Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Vem com alegria. Prospere, avance, transbordem os celeiros, os céus estão negros pra dar chuva. Prospere, prospere, avance, transbordem os celeiros, os céus estão negros pra dar chuva. Prospere. Aleluia, aleluia. Você está me escutando? Amém, aleluia, glória a Deus. Você pode orar junto comigo essa noite, curvar sua cabeça, vamos orar. Amém, Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite. Te damos graças pela sua unção que está nesse lugar, Senhor. Te damos graças pela sua unção que nos ensina todas as coisas. Te damos graças, Pai, pela sua unção que despedaça todo jugo. Em nome de Jesus, eu te dou graças pela sua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. E está produzindo em nós, Pai, agora mesmo, tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. Em nome de Jesus, obrigada pela sua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, está trazendo vida para nós essa noite, Senhor. Em nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer aquilo que você me chamou para fazer, Senhor. Obrigada, Pai, porque os meus irmãos não sairão daqui da mesma forma. Assim como você tem falado comigo, Senhor, assim como você tem tratado comigo, eu declaro eles sendo alcançados. Alcançados pela sua unção, alcançados pelo seu Espírito, alcançados pela sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro um ambiente propício, Senhor. Um ambiente leve, Pai, em nome de Jesus. Um ambiente sem frieza, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, uma atmosfera de milagres nesse lugar. Uma atmosfera de milagres nesse lugar. Em nome de Jesus, uma atmosfera de fé nesse lugar. Em nome de Jesus, eu te rendo graças, Pai, por tudo que você tem feito até aqui nas nossas vidas. E por tudo que você ainda vai fazer, Senhor. Em nome de Jesus, nessa noite. Amém, amém. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, gente. Aleluia, graças e paz, queridos, boa noite. Vocês estão bem?
Amém, aleluia. Deus é bom. Nós vamos falar um pouquinho, deixa eu botar aqui meu cronômetro, né? Nós vamos falar essa noite um pouquinho a respeito de fé. Amém? Talvez você já tenha escutado muito nos dias que se passaram sobre fé. Nosso pastor, ele esteve aqui em algumas quintas-feiras passadas, ele ministrou também sobre a fé que opera pelo amor. E eu aconselho você a retornar nessa quinta-feira lá no YouTube e assistir novamente essa palavra, para que você seja ainda mais edificado, para que a sua bagagem de fé seja complementada, seja ainda mais cheia. Amém? Foi uma palavra poderosa e essa noite não será diferente. Amém? Aleluia, Deus tem algo para nós. E às vezes a gente pensa muito assim, eu vou ouvir sobre fé novamente, as mesmas coisas, eu já sei tudo a respeito de fé. Queridos, nós precisamos ter uma expectativa diferente naquilo que o Senhor tem para nos entregar, sempre que a gente se encontra com Ele. Sempre que a gente se expõe a essa palavra, independente do tema que seja, se for 10 cultos seguidos falando a respeito de fé, haverá 10 coisas diferentes para o Senhor te entregar. Amém? Então nós precisamos ter uma expectativa na palavra de Deus, em quem Ele é. Nós precisamos ajustar o nosso coração e entender que para nós é segurança sempre ouvirmos as mesmas coisas. Amém? Aleluia, glória a Deus. Lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, você não precisa abrir para a gente ganhar aqui um pouquinho mais de tempo. Diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Não é algo que é esporádico, não é algo que acontece uma vez perdido. Mas ela vem ouvir e o ouvir é uma coisa que precisa acontecer todos os dias nas nossas vidas. Nós precisamos estar expostos a essa palavra todos os dias. Considerar no nosso coração. Amém? De uma forma diferente. E durante esses dias eu estava lá no pet, né, entre um banho e outro de cachorro lá, e Deus falou comigo em uma coisa bem simples, bem engraçada na hora, né? Eu estava lá banhando eles e eles dão aquelas sacudidas maravilhosas que você toma banho junto com eles, né? E eu de óculos, os meus óculos, eles molharam todos, né? Ficou assim, só a graça. E aí eu terminava um, pegava outro, e naquela correria eu não lembrei na hora de fazer a limpeza dele, né? E fiquei ali e fiz tudo o que eu tinha que fazer. Depois eu sentei e fui meditar naquilo que a gente tinha para conversar essa noite. E aí, quando eu estava meditando na palavra, lendo alguns livros, eu enxergando aquilo com tanta dificuldade. Eu olhava para os livros, olhava para a palavra e eu, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não lembrava que os meus óculos estavam sujos. E aí eu tirei, na hora que eu tirei, que eu vi tudo aquilo, o Senhor, Ele falou comigo que existem pessoas que estão dessa maneira, sabe, com os seus óculos da fé embaçados, com os seus óculos da fé sujos, por muitas coisas que o diabo tem tentado levar como circunstância. Jonatas, ele esteve aqui na quinta-feira passada e ele ministrou um ponto bem específico dentro da ministração dele, que foi de encontrar isso que a gente vai falar essa noite, sobre uma atmosfera mesmo que o mundo tenta nos inserir dentro dela. Uma atmosfera de incredulidade. Sabe, muitas vezes as circunstâncias têm se apresentado para nós e têm manchado os nossos óculos, têm feito com que a gente não enxergue verdadeiramente aquilo que a palavra tem para nós. Quem nós somos na palavra, aquilo que o Senhor já nos garantiu, que é direito nosso. Sabe, quando a gente muitas vezes considera mais aquilo que o mundo tem trazido às nossas mentes, trazido e mostrado aos nossos olhos, do que aquilo que a palavra diz, queridos, nós somos presas fáceis para o diabo. Nós temos, de fato, os nossos óculos totalmente embaçados e é impossível você conseguir ver, você conseguir entender com clareza aquilo que o Senhor tem para você na sua palavra, quando os seus óculos estão assim. Amém? Mas essa é uma noite onde o Senhor Ele está trazendo novas lentes e você está sendo limpo, os óculos da fé estão sendo limpos através da palavra de Deus. Amém? Aleluia! Lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, você pode ir até lá comigo. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Aleluia! Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, em outras versões ele fala, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É bem interessante, queridos, isso, porque ele nos dá 3 instruções. Né? A primeira instrução que ele traz para nós é que nós não devemos nos conformar.
Sabe essa atmosfera que Jonatas ministrou, que Jonatas falou, que tenta nos abraçar muitas vezes de incredulidade? Sabe o diagnóstico que chega muitas vezes para você, a falta que muitas vezes pode bater à sua porta? Você não precisa se conformar com essa realidade, porque essa não é a sua realidade. Amém? A sua realidade é celestial, a sua realidade é aquilo que a palavra diz. Se existe um diagnóstico na sua vida, queridos, você tem que abrir a sua boca de uma vez por todas e falar: Cristo Jesus levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, o castigo que estava sobre ele me trouxe paz, e por suas pisaduras eu fui sarado. Não é que eu vou ser sarado. Amém? Eu fui sarado, já foi, está no passado. A cura está disponível para você. Aleluia, aleluia. Nós precisamos gastar mais tempo em conhecer aquilo que a palavra diz, que é nosso por direito. Amém, aleluia. E aí ele continua dizendo, né, que nós precisamos nos transformar. E esse transformar-vos, ele não está como uma sugestão para você, mas ele está como uma ordem. É necessário, é vital para nós nos transformar diariamente. Pelo quê? Pela renovação da nossa mente, através da palavra. E só assim, queridos, só assim, nós vamos entender que existe uma vontade de Deus. Que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Como é que você vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida se você não conhece o Senhor? Se você não gasta tempo em ter intimidade com Ele? Sabe aquele seu melhor amigo que você conheceu em algumas décadas passadas, que é aquele seu amigo do coração? Você não chegou para ele e vocês viraram assim, melhores amigos logo na primeira hora. Não foi assim. Até você talvez tivesse a intenção, mas não foi assim. Da mesma maneira é com o Senhor. Nós precisamos gastar tempo em conhecer e conhecer e conhecer o Senhor, em conhecer e conhecer mais e mais da sua palavra. Amém? Eu creio que esse é um tempo de liberações sobrenaturais sobre as nossas vidas. Quando eu estava orando a respeito disso, isso veio muito forte ao meu espírito. Que nós estamos sendo preparados para algo grande. Sabe, tudo aquilo que nós temos aprendido até aqui a respeito de fé, queridos, não é algo que é repetitivo. Mas o Senhor, Ele vem cuidando da terra do seu coração. Plantando sementes que vão crescer e vão dar os frutos necessários para aquela estação. Sabe, e esse é um tempo, de fato, de liberações sobrenaturais sobre as nossas vidas. E o que muitas pessoas têm esquecido é que essa palavra que nós temos, porque nós somos o povo da fé, temos e vivemos a palavra da fé, amém? O que muitas pessoas esquecem é que essa palavra ela é carregada de poder. E aí elas entram naquele turbilhão que muitas vezes o diabo cria, aquele quadro mentiroso que o diabo cria, e se esquecem disso, né? Lá em 2 Coríntios, você pode ir lá comigo, no capítulo 4, no versículo 13. Vamos correr. Nós temos algumas coisas para fazer essa noite. Amém? 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 13, diz assim: E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Esse é o espírito da fé. Isso é o que você precisa fazer. Você não precisa considerar aquilo que o mundo diz, mas você precisa considerar aquilo que a palavra diz, crendo no seu coração, confessando com a sua boca. Sabe, queridos, quando as palavras saem da sua boca ela sai carregada de poder, ela sai como uma flecha para atingir o alvo. E ela não volta vazia. Ela vai e ela prospera para o destino que ela foi mandada. Amém? Então nós temos que ter essa expectativa, nós temos que ter essa consciência bem viva dentro de nós. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? A palavra ela está produzindo tudo aquilo que nós precisamos nesse momento. Tudo aquilo que nós precisamos nesse momento. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu amo esse versículo porque ele fala a respeito do que a palavra é, que ela é viva e ela é eficaz. Nós oramos aqui que a palavra de Deus, ela gera vida em nós. Então, eu quero saber de você essa noite. Quero, na verdade, que você pense. O que é que você acha que não tem mais jeito?
O que é que você olha para a sua situação, para algo que você precisa resolver, ou para algo que está se apresentando a você e você diz, não tem mais jeito. Tem jeito, queridos. Essa palavra, ela é vida. E ela é eficaz. Algo que é eficaz é porque tem um resultado. Ela não volta vazia, ela vai e ela traz o resultado. Amém. Aleluia. E aí ele continua dizendo, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir nos pensamentos e intenções do coração. Eu amo essa palavra porque ela tem o poder de afetar as 3 dimensões de quem nós somos. Nós somos espírito, nós possuímos uma alma, nós habitamos em um corpo. E essa palavra, queridos, ela vai como uma espada e afeta as 3 dimensões de quem você é. Então, tudo o que você precisa está nessa palavra, está contido aqui. Basta você aprender, gastar tempo em aprender o que tem. Crer no seu coração, confessar com a sua boca. Amém? E está feito. Está feito. Você crê nisso? Está feito. Aleluia, glória a Deus. Nós temos um exemplo bem conhecido, né, que é a mulher do fluxo de sangue. Abra lá a sua Bíblia, lá em Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 25, nós vamos ler lá. Glória a Deus. Marcos 5, 25, diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, ou seja, nada do que ela tinha, queridos, poderia comprar a cura dela. Ela gastou tudo o que tinha, ela deu tudo o que tinha, ela foi aos melhores médicos, e nada daquilo conseguia trazer aquilo que ela precisava, que era a cura. Amém? E aí, no 27, ele diz, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, amém? Ela dizia, antes dela falar, certamente ela creu no coração dela, que se ela tocasse no Senhor, se ela pelo menos estivesse na presença dele ali, certamente ela seria curada. Ela talvez, penso eu, que ela já tinha ouvido dos vários milagres do Senhor. E, queridos, a fé, além de nós crermos e falarmos, nós precisamos agir. Amém? Sabe que para essa mulher, o cenário dessa mulher não era algo que estava tudo bom, tudo legalzinho, era muito fácil, não era. A Bíblia diz que existia uma multidão que comprimia Jesus naquele momento. E aí, para ela, que estava sentindo dores, talvez, que estava com essa hemorragia, para ela era muito mais cômodo ela ficar no lugar dela e dizer, não, se ele passar aqui perto de mim, eu vou aproveitar e vou pedir e vou chegar perto dele, mas ela creu no coração dela. Ela tinha a convicção dentro dela que se ela tocasse nele, ela seria curada. E ela dizia. E aí aqui fala, ela dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Aleluia, glória a Deus. Ela creu no seu coração, ela confessou com a sua boca, ela agiu em fé e ela obteve o resultado. Amém? Aleluia. É muito fácil, talvez, nós olharmos para algumas circunstâncias, né? Existem, na verdade, pessoas que estão sempre em um ciclo. E nesse ciclo, a pessoa sempre olha e diz assim, rapaz, nada dá certo para mim. Nada dá certo na minha vida. Eu já nem tento mais, porque dá certo na vida de fulano, mas na minha vida não dá certo. Isso são palavras também carregadas de fé, que você tem deixado sair da sua boca. Você não, amém? Não tem ninguém aqui assim. Amém? Aleluia. Então, essas pessoas que estão nesse ciclo, que não acaba, que para elas não tem um jeito, estão vivendo isso por falta de entendimento da palavra. E muitas vezes por falta de um posicionamento. Elas precisam se posicionar naquilo que a palavra diz. Tomar mesmo uma decisão. Sabe que se você somente crer e não falar, nada vai acontecer. Se você crer e falar, mas não se posicionar, as coisas elas podem até acontecer, mas não da forma como você quer. Amém? Então, o fato, queridos, é que nós precisamos crer com o nosso coração, falar com a nossa boca aquilo que nós estamos crendo e nos posicionar, amém? Nos posicionar com aquela certeza de que já é nosso, amém? Aleluia! Deus é bom, amém?
Tem um livro bem interessante do irmão Reagan, que é Você Pode Ter o que Você Diz. É um livreto pequeno, mas é um livro tão poderoso, queridos. Eu já li algumas vezes. E todas as vezes que eu li, eu fui afetada assim, de uma forma poderosa, né? E nesse livro, ele conta algumas experiências que ele teve ministeriais. E ele conta algumas experiências que ele teve nessa área de fé. Né? Em uma dessas experiências, ele conta a respeito da casa dele, que ele morava de aluguel, e ele queria muito comprar aquela casa. Ele falou para a esposa dele, nós vamos comprar essa casa. Essa casa vai ser nossa. Pode ir lá falar, estou parafraseando aqui, amém? Pode ir lá falar com o dono da casa, essa casa é nossa. E aí a esposa dele foi e o dono disse que não ia vender a casa, que tinha feito a casa, construído a casa para que eles morassem lá um dia, né? E não ia vender a casa. E aí ele falou, não, ele vai me vender, ele só não sabe ainda. Essa casa é minha. E ele começou a declarar. E aí ele passou um tempo declarando e ele mandou novamente ela ir. E quando ela retornou, a mesma resposta. Não, nós não vamos vender a casa. Aí ele falou, essa casa é minha. Ele vai me vender, ele só ainda não sabe. E aí, com o passar do tempo, esse homem procurou eles e falou que iria vender a casa para eles, né? E que a casa, de fato, iria ser deles. Existiam outras pessoas que estavam dando um valor até a mais para eles da casa. Só que Deus havia falado com o dono da casa antes, para que ele pudesse vender a casa para o irmão Reagan. Amém? E ele comprou aquela casa e pagou um preço menor do que ele pagava de aluguel. Você crê nisso? Dessa mesma maneira, você precisa rir, queridos. Você precisa rir, porque de fato o Senhor, Ele faz mais. Ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos. Amém? E aí ele fala também em outro exemplo a respeito de um carro velho que ele tinha, que também ele tinha crido para aquele carro chegar. O carro chegou e aí ele falou, não, eu vou trocar esse carro. Eu quero um carro tal, da marca tal, da forma tal, enfim. E eu vou para uma cidade X, e quando chegar lá naquela cidade, eu vou trocar o meu carro. E aí ele foi. Ele não tinha dinheiro para isso, amém? E aí ele foi, e quando chegou naquela cidade, ele falou para o pastor, olha, pastor, eu vou trocar o meu carro nessa semana, nessa cidade. Enquanto eu estiver aqui, vai acontecer e eu vou trocar meu carro. E aí ele começou a falar a respeito do carro que ele queria e tal, e o pastor disse assim, rapaz, tem um conhecido meu que tem um modelo exatamente como você está falando aí. Vamos lá, ele tem preços maravilhosos para pastores. E aí eles foram. Né? E quando chegou lá, e ele disse que no caminho ele foi declarando tudo aquilo que ele queria no carro, né? Coisas bem específicas, coisas técnicas, até a cor. Ele fala que quando chegou lá no local, era tudo aquilo que ele queria, exatamente até a cor. Amém? E aí ele disse que quando foi falar com a pessoa responsável, né, pelo financiamento do carro, ele foi, queridos, você lê no livro, você fica maravilhado, porque é uma facilidade que só poderia vir do céu. Ele disse que foi um financiamento assim muito fácil, ele não foi olhar o carro antigo, e ele entrou de carro velho e saiu de carro novo. Amém? Aleluia, glória a Deus. É uma indicação maravilhosa para que você leia, para que você tenha a sua fé edificada. Amém? Aleluia. E aí, nesse mesmo livro, ele fala a respeito da diferença entre fé e esperança. Né? Ele fala que durante os cultos, né, algumas pessoas iam lá e ele iria orar por aquelas pessoas, mas antes dele orar pelas pessoas, ele perguntava a elas. Né? Ele dizia, você crê que você vai receber a sua cura hoje? Aí a pessoa dizia, irmão Reagan, eu estou crendo que um dia vai acontecer. Batismo no Espírito Santo, você crê que você vai ser batizado no Espírito Santo hoje? Aí a pessoa dizia, eu creio que um dia eu vou receber. Sim. Aí na mesma hora ele conta no livro que ele dizia, não, você não vai receber. Porque existe uma diferença entre a fé e a esperança. A fé, ela é agora, ela é para hoje. Amém? Lá em Hebreus, no capítulo 11:1, ele diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Não é que a fé vai ser um dia algo. A fé é hoje, é para agora. Amém? Ela produz resultados para hoje. E a esperança, ela sempre vai apontar para o futuro. Então, ele disse que sempre perguntava a essas pessoas e quando ele tinha aquele resultado, ele dizia para a pessoa que ela precisava se expor mais àquele tempo, para que ela saísse do âmbito da fé e ela entrasse
no âmbito do âmbito da esperança, ela saísse do âmbito da esperança e ela entrasse no âmbito da fé ativa. E quando eles entravam, queridos, nesse âmbito de fé ativa, era algo que era quase que instantâneo. Eles recebiam, de fato, aquilo que eles estavam crendo. Amém? Aleluia. Você está em qual âmbito? Amém. Aleluia. Aleluia. A fé, ela sempre vai falar aquilo que a palavra diz. E existem muitas pessoas, hoje nós podemos perceber, em muitas conversas, né, que existem pessoas que têm maquiado a sua fé. Maquiado a fé com uma incredulidade. Sabe, eu acostumada a ministrar para os jovens, misericórdia. Assim, ele vai, e você conversa com uma pessoa, e a pessoa vai tentar maquiar a incredulidade com uma falsa esperança, sabe? Ela vai dizer, não, eu creio que um dia isso vai acontecer. Eu estou crendo, eu não estou sendo incrédulo, não. Eu estou crendo, mas aquilo ali, queridos, está maquiado de uma falsa incredulidade. Nós sabemos que nós temos tudo. O Senhor, Ele já nos garantiu tudo. Amém? Já é nosso direito. E nós não precisamos que isso demore dias e dias para acontecer. Nós precisamos somente nos posicionar naquilo que a palavra diz. Amém? A fé, ela é para hoje, ela é para os nossos dias. Marcos 11:23 diz, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Marcos 11:24 fala, por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que recebereis. Ele não está dizendo, orando, crede que você vai receber um dia. Ele está dizendo, orando, crede que você vai receber. Crede que recebereis, é para hoje, é para agora. É algo imediato. Amém? Aleluia. E aí eu quero saber de você essa noite, né? Qual é o monte que tem se apresentado diante de você? Sabe aquilo que parece impossível que a gente conversou já no início? Qual é o monte que está sendo apresentado diante de você essa noite? Aquilo que você olha e diz, só pode o Senhor. Só alguém que pode fazer alguma coisa é o Senhor, queridos, pois está muito fácil. Está muito fácil, já está feito, amém? Eu sei que se você se posicionar, se você crer no seu coração e falar com a sua boca, esse monte, ele precisa sair da sua frente. Ele não pode ficar na sua frente, amém? A fé, ela não nega as circunstâncias e nós já estamos com o nosso tempo bem apertado. Eu queria que você ficasse de pé, nós já estamos quase terminando, mas antes eu queria que você agarrasse mesmo esse espírito, sabe? Que você não saísse daqui da mesma maneira como você chegou. Nós somos tendenciosos a dizer que a fé, ela é uma coisa assim muito mística, que está ali, sabe, negando tudo aquilo que a gente está vendo. Não, a fé, ela não nega as circunstâncias, sabe? Mas existe uma realidade que você foi criado para estar. E não é a realidade do mundo, não é a realidade da falta, não é a realidade do diagnóstico. Existe um padrão de Deus que está aqui, queridos, e você está nesse padrão. Amém? Existe um padrão celestial e nós estamos nesse padrão, nós estamos acima. Acima. Eu não sei qual é o monte que está se apresentando diante de você hoje. Eu sei que ele tem um nome. Amém? O seu monte tem um nome? Pronto. Glória a Deus que ele tem um nome, porque você precisa falar com ele essa noite. Amém? Aleluia. Nós precisamos falar com esse monte essa noite. E eu creio em nome de Jesus que ele vai se mover. Amém? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crer. As circunstâncias, elas não ditam a última palavra na sua vida. Aquilo que dita a palavra na sua vida, queridos, a última palavra é o Senhor. É aquilo que a palavra diz. Amém? Se existe falta, a palavra fala, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênção. Amém? Você precisa crer e gastar mais tempo falando a respeito das coisas que o Senhor tem feito na sua vida, dos milagres que essa palavra tem gerado na sua vida, do que aquilo que o diabo tem apresentado diante de você. Sabe, é só uma maquiagem, é só um quadro. Você pode mudar esse quadro de lugar e jogar fora? Você pode tirar esse quadro diante de você essa noite. Aleluia, aleluia. Você pode levantar as suas mãos. Oh, aleluia, Pai, nós cremos, Senhor.
Nós cremos na sua palavra que é viva e eficaz. Está produzindo agora mesmo, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos com o nosso coração. Nós falamos com a nossa boca. Nós liberamos palavras de fé nesse lugar. Em nome de Jesus, eu não sei qual monte está diante dos meus irmãos, mas eu sei que ele precisa se mover agora mesmo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus nós cremos em curas sendo restabelecidas agora mesmo, em nome de Jesus nós cremos, Pai, em abundância chegando às nossas mãos. Em nome de Jesus, haja suprimento abundante, haja suprimento abundante. Nós cremos no nosso coração, nós falamos com a nossa boca, haja suprimento abundante, haja tudo aquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus, não há falta em você, Senhor, não há falta em você. Oh, aleluia, eu te dou graças por essa noite, Pai. Em nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor, por um povo forte que está sendo levantado. O povo da fé, o povo da fé, o povo da fé, que fala fé, que vive fé. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hey, você pode orar um pouco mais intenso. Fale com essa circunstância, querido. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Hey, é com você. É com você. Aquilo que o Senhor tinha para nos entregar essa noite, Ele já fez. Ele já disponibilizou para você. Sabe que a gente se alegra antes de chegar. A gente se alegra antes de chegar, porque nós já podemos ver, nós já podemos contemplar, oh, nós já podemos celebrar antes de ver. Oh, aleluia. A palavra de Deus, essa é minha vitória. Minha fé que sempre vence. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Essa é minha vitória. Minha fé que sempre vence. Minha fé em Deus. Aleluia. Eu tô achando que você ainda tá muito assim, xoxo, pra quem acabou de receber algo grande. Amém? Você pode celebrar com mais intensidade. Queridos, quando a gente ganha um presente, a gente não fica só olhando, não. A gente celebra, a gente compartilha com quem tá ao nosso lado, a gente se alegra pelo outro. Amém? Você pode celebrar com mais intensidade, com mais alegria, com a convicção de que você recebeu. Amém? Aleluia. Você pode dar uma risada na cara do diabo essa noite. Diga, diabo, você perdeu. A última palavra não é sua. A última palavra sou eu que dou pela fé. Eu não vou parar. Eu não vou retroceder. Eu vou avançar. Eu vou avançar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ei, nós estamos no padrão do céu. Estamos no padrão de Deus. Amém. Aleluia. Nós não temos
temos mais tempo, queridos, senão a gente ficaria aqui a noite toda. Mas lembre disso, quando as pressões vierem, ria mesmo na cara do diabo. Ele é um perdedor. Você é mais que vencedor. O maior habita em você, amém? Você não está sozinho. Você não está sozinho. Aleluia. Ei, nessa mesma atmosfera, eu gostaria de saber se existe alguém aqui que ainda não fez de Jesus o seu Senhor e Salvador e quer tomar essa decisão essa noite. Você que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode fazer um sinal com a sua mão. Nós vamos orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém? Amém. Aleluia. Se você esteve por muito tempo vagando por aí em terras distantes, longe do Senhor, mas essa noite você quer voltar. Você quer voltar para sua casa, você quer voltar para o seu pai, e você quer fazer isso essa noite, você pode levantar a sua mão. Nós estamos aqui para te receber. Amém? Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor essa noite? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Existe alguém que está precisando de cura através de imposição de mãos? Precisa alguém? Amém. Deus é bom. Existe alguém no nosso meio que quer receber o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Se você está aqui e você quer receber, você pode vir aqui à frente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma igreja maravilhosa. Amém. Queridos, eu espero que você de fato tenha recebido algo da parte do Senhor. Assim como eu fui realmente confrontada e acrescentada durante esses dias, não esqueça, não deixa essas palavras, que estão caindo na boa terra do seu coração ficarem no esquecimento, mas todos os dias traz de volta a sua mente, traz de volta a sua lembrança e pratica cada uma delas. Porque se você receber e deixar guardado somente no bom depósito do seu coração, e se você não praticar, de nada vai valer. Amém? Então sejam abençoados na prática dessa palavra. Amém. Glória a Deus. Que a senhora. Glória a Deus, que culto poderoso. Eu recebi muito. E você? Glória a Deus. Estamos encerrando nosso culto, mas antes disso, queria fazer algumas indicações literárias. Pelo primeiro livro de Kenneth